Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2020. Eu sou a Aline Salve e eu tenho imenso prazer de apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, João Kepler. Ele que é empresário, apresentador do reality O Investidor Anjo. Ele também é diretor na Bossa Nova Investimentos e foi premiado como o melhor investidor anjo pelo Brasil Startup Awards. Nosso convidado vai ministrar agora para vocês, online, a palestra chamada Por que o seu negócio não dá certo? Ninguém melhor do que esse grande empreendedor para nos contar por que seu negócio não está dando certo. Seja bem-vindo, João Kepler. Obrigado, Aline. Bom Sou demais. fã, muito fã. Gratidão por dividir conosco aqui esse palco. Seja muito bem-vindo. Muito bom, eu que agradeço. O Êxito é sempre uma casa maravilhosa. Estou aqui desde o começo, né? Esse projeto incrível do Janguier, desde o começo apoiando. E vocês, e quanta gente aqui nesse evento, no Summit. Tá lindo, né? Tá lindo. Quantas palestras maravilhosas, todo mundo, cada um colaborando e contribuindo, dando o seu melhor para ajudar as pessoas que estão nos assistindo ao vivo, né? Extremamente inclusivo. Boa palestra e Obrigado. Até o final. Bom, como a Aline falou, a ideia é trazer um conteúdo complementar ao conteúdo que vocês todos estão recebendo. Muita informação útil, aplicável, mas eu trouxe uma informação baseada no que eu vivo. Eu gosto muito de falar as minhas experiências práticas. Então, o que eu estou vendo quando uma empresa não funciona, quando um negócio não dá certo? Qual a diferença de uma empresa tradicional para uma empresa da nova economia digital? Por que, então, o seu negócio não dá certo? Eu vou tentar desmistificar isso e mostrar para vocês quais são os caminhos para reverter esse processo, para que efetivamente você consiga dar certo e consiga vencer ou manter o seu negócio vivo diante de tudo que está acontecendo. Então, eu começo pela resposta. A resposta é mentalidade. A mentalidade do empreendedor ou do empresário é que faz tudo acontecer. Ah, João, você está dizendo então que é teoria, é mentalidade. Não. A mentalidade, ela reflete nas suas ações, na forma que você lida com a sua empresa, na forma que você lida com o seu negócio, na forma que você enxerga o mundo, principalmente na forma que você vive, o seu comportamento. Então, começando com mentalidade, eu preciso te falar algumas coisas que são básicas e contextualiza tudo que eu vou te falar e te contar, porque que às vezes a gente não consegue entender como as coisas dão errado. Então, basicamente, eu queria te mostrar assim que os negócios, de uma maneira geral, no mundo e também no Brasil, na tua cidade, no teu bairro, mudaram completamente. Se você for olhar algumas empresas de tecnologia ou de base tecnológica, que tem aí no seu celular agora, se você pegar o celular, você tem o Waze, o Uber, Instagram, várias empresas, todas elas, de alguma forma, elas estão empresas escaláveis, empresas que, que crescem exponencialmente, mas são empresas que ela têm modelos de negócios diferentes. E esses modelos de negócio são modelos de negócio da atualidade, que a gente chama de nova economia. Então, se você for olhar, por exemplo, a brasileira Gympass, o que a Gympass faz? A Gympass, você paga uma mensalidade, você usa qualquer academia credenciada da Gympass, e não somente naquela única academia que você está acostumado a ir. Então, pensa comigo, como é que faz a gestão desse processo? Como é que você controla o uso de um usuário em qualquer academia credenciada? Assim é o WeWork também, só que para escritório e não para academia. Se você for olhar o Wine, é uma empresa onde você faz uma assinatura e recebe vinhos em casa. Como assim? Você não precisa ir comprar vinho na loja? Não, você pode ficar na sua casa e ela te manda todo mês 2 vinhos, 3, depende do seu pacote, da assinatura que você fez. E hoje você pode fazer assinatura de Gillette, de meia, do que você quiser. Então, são modelos de negócio diferenciados, porque a economia tradicional e os empresários de antigamente só sabiam fazer o quê? Comprar, vender, alugar, prestar serviço. Hoje, com a nova economia, você tem download de aplicativo, você tem várias ferramentas, você tem assinatura, você tem outros modelos para fazer o seu negócio girar e ganhar dinheiro. Então, como é que está a tua empresa? Está pensando só no modelo tradicional? O seu negócio hoje, o que você está pensando em construir? Você está pensando em construir como todos os outros estão fazendo? Não, comece a pensar como essas empresas e esses empresários têm de mentalidade que é totalmente diferente daquilo que a grande maioria das pessoas que não tem acesso a esse tipo de conteúdo não consegue perceber e despertar para o novo. E aí, a questão não é só tecnologia.
A questão é o impacto que a tecnologia causou na vida das pessoas. A gente está falando de uma mudança de comportamento, uma mudança social. Mas o mais importante dessa mudança social é o que eu quero dizer aqui embaixo. Isso acontece não das empresas para as pessoas. Isso acontece não porque a marca disse que ela é tal coisa. Isso acontece porque as pessoas falam para as outras de como é que funciona determinada coisa e o seu uso. Então, por exemplo, você vai no restaurante, certeza que você olha a avaliação desse restaurante em qualquer aplicativo de comida que você for solicitar. Você olha a avaliação daquele prato, daquela coisa. Você vai num hotel, por exemplo, você olha no TripAdvisor, se aquele hotel é bom ou não. Mas, atenção, quem é que fala se é bom ou não? É o dono do hotel? O dono do hotel já não tem mais força nenhuma. Quem fala são as pessoas que frequentaram aquele hotel. Entende essa transformação, essa mudança? É o comportamento das pessoas determinando se você vai ter sucesso ou não naquilo que você está pensando, naquilo que você está fazendo. E aí essa evolução social, ela transforma o mercado. Ela transforma o mercado em vários aspectos. Transforma o mercado na questão de trabalho, nova força de trabalho, novas profissões, novas formas de pensar, novo modelo de negócio, novas possibilidades, você passa a ter outras formas de ganhar dinheiro. E aí vem também, por que não, as novas audiências. A audiência hoje do celular, ela é muito maior do que a audiência da televisão, por exemplo. Por quê? Porque você está olhando para onde? A TV está ligada, mas você está olhando para onde? Você está olhando para baixo. A atenção está mudando. Ah, João, a TV vai acabar? Não, a TV está ligada. Mas a sua atenção é outra. Então, aonde é que você tem que fazer um trabalho de marketing daqui para frente? Na onde está a atenção das pessoas. E como é que elas se comportam? A partir da comunicação com outras pessoas iguais a elas. Então, tudo isso para te dizer que você precisa transformar o teu marketing, a forma de se comunicar, de uma maneira totalmente diferente. E por isso eu digo que a gente precisa hoje de novos empreendedores com mentalidade diferente para entender todo esse processo. Não é difícil perceber essa modificação. Mas eu vou trazer para vocês um exemplo bem prático meu. Quando eu pensava em negócios, eu empreendo há 40 anos, mas quando eu comecei a empreender, eu pensava em negócios assim, ó. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo agora pensam assim, o que é isso aqui? É um escritório tradicional, mesa, cadeira, computador, fachada, nome na porta, não é? Quando eu fui montar um negócio, eu quis que tivesse meu nome na porta, eu quis todo mundo o uniforme da empresa, no carro tinha a marca da minha empresa no carro, ou seja, eu queria o que os empresários tradicionais querem, né? Ou seja, custo para que isso tenha uma forma de aparecer, para que isso se gere uma oportunidade para mim, quando que, na verdade, o pensamento é outro hoje em dia. A gente vai montar um negócio, primeiro a gente pensa em outras coisas que eu vou mostrar para vocês, antes mesmo de abrir o CNPJ. Então, eu queria abrir o CNPJ, eu queria ter o escritório, eu queria fazer uma patente da minha empresa, da minha marca, quando que, na verdade, nada disso importa. Hoje a gente está falando de uma evolução onde você pode trabalhar em qualquer lugar. Você não precisa ter o escritório para trabalhar. E a pandemia te mostrou isso, que você pode trabalhar everywhere, ou seja, de qualquer lugar. E a partir disso, veio várias coisas que aconteceram para declarar que a base digital, a tecnologia, a nova economia, te permite pensar diferente, te permite fazer uma evolução empresarial diferente, te permite validar processos de forma diferente, sem ter custo fixo para montar um negócio. E a gente vai ver como fazer isso. Mas eu trago para vocês um exemplo bem prático, bem simples, um exemplo da padaria. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma padaria a cada esquina. Mas aqui em São Paulo, a coisa mais famosa que tem numa padaria é o pão na chapa, com leite e café, meia, né? E aí, ok. Por que tem o pão na chapa? Porque, tradicionalmente, as pessoas gostam, né, de comer o pão na chapa de manhã cedo com café com leite. De repente, vem para o Brasil a maior cafeteria do mundo. Aí, claro, você já conhece a Starbucks, sabe da experiência, Wi-Fi, não sei o quê, a maior cafeteria do mundo. Só que ela vem para o Brasil. E aí, o que ela faz? Entendendo a nova economia, porque é uma empresa diferente do jeito de pensar. Ela vai competir com a padaria? Vai. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que modular a padaria. Ela tem que modular a concorrência. E ela identificou, através do foco do cliente, não no cliente, é do, e não no, que ela precisava também, em São Paulo, fazer o pão na chapa com a meia. A maior empresa, a maior cafeteria do mundo se adaptou
para a nossa realidade. E se você que está aí no seu bairro, na sua cidade, não quer se adaptar para o que tem que se fazer no foco da perspectiva do seu consumidor, do seu cliente, você começa a perder já de cara. Então, existe aí uma mentalidade empresarial totalmente diferente. E por que eu estou te dizendo isso em relação ao tema desse papo aqui com você? Porque se você não entender a mentalidade, você não vai conseguir vencer. Tudo começa com pessoas antes do CNPJ. Tudo começa com a sua capacidade, a sua habilidade, sua competência, antes do CNPJ, antes de fazer negócios. Seja o que você vai fazer, uma empresa de brigadeiro, uma empresa de filmagem, como a gente tem nossos amigos aqui por trás das câmeras, tudo é baseado na nova economia e não na velha economia. E qual é a diferença? Um quadro passa para outro. Por exemplo, como pensa um empresário tradicional? Ele pensa em fugir de problema. Ele não quer saber de problema. Ele não está nem aí para problema, ele quer fugir. O empreendedor, o que ele faz? Ele busca por problema. Ele vai atrás de problema. Por quê? Porque ele sabe que é ali que ele vai ganhar dinheiro. Ele sabe que é ali que o empresário não quer fazer. Então, ele ganha uma oportunidade em cima daquilo que ninguém quer fazer. O empresário tradicional, ele quer mandar, ele quer ser o chefe. Nada contra quem é empresário tradicional, mas o empreendedor, ele quer colaboração, ele quer autonomia, ele quer compartilhar, ele quer desenvolver o negócio coletivamente para que todo mundo ganhe dinheiro. A partir do momento que o empresário quer lucro, o empreendedor quer o quê? Quer resultado do seu próprio esforço. Ele quer ser protagonista do processo. E aí tem várias coisas que eu trago para vocês aqui, e principalmente a última, que o empresário tradicional, da mentalidade da velha economia, ele quer escalonar, ou seja, crescer 10%, 15% ao mês, quando que o empresário da nova economia, ele quer escalar o processo. E o que é escalar o processo? É quando você consegue crescer sem crescer despesa proporcional. Como é que funciona isso? Todas as empresas que eu te mostrei até agora, que eu abri falando delas, elas escalam, elas exponenciam. Então, tem várias coisas aqui nesse quadro, que você pode dar um print aqui nessa tela, e depois você analisa um por um, para poder você ter a noção exata de como é a mentalidade que você deve ter daqui para frente, e diferente dos empresários tradicionais. E por que esses empresários estão perdendo a competição com essas empresinhas pequenas que estão nascendo e que se tornam gigantes de valor? Porque essas empresinhas têm empreendedores que entendem a nova economia. Não é somente o processo tradicional, é um processo completo que envolve também uma coisa chamada competências. E para vencer, e para entender, você precisa dessas novas competências. João, quais são essas novas competências? Quais são essas novas competências? E eu vou trazer para vocês quais são. Não tem nada novo que eu vou mostrar para vocês, mas é muito importante perceber que sem isso, você não vai vencer. Sem resolver uma questão pessoal de autoconhecimento e autorresponsabilidade, você não vai conseguir sucesso no seu negócio. Então, a primeira competência é a competência emocional. A emocional já está dizendo, são as suas emoções. Como é que você lida com as situações pessoais, a sua competência pessoal, ou seja, qual é a sua atitude diante de um problema, seu grau de otimismo, a sua sensação, seu grau de superação próprio. É você com você mesmo. Você com você mesmo. Agora, você com você mesmo está bem resolvido? Ok. Como está a tua relação com o mercado? Socialmente, com a sua família, com o seu cônjuge, com a sua empresa, com seus colegas de trabalho. Qual é a tua conexão com os outros? Você sabe perder? Você sabe superar, sabe liderar? Como é que você lida com as outras pessoas na conexão que eu chamo com o próximo? Então, entendendo isso, vamos passar agora para a parte comportamental de empreendedorismo. A competência social nós já vimos, agora vamos ver a competência empreendedora. Ou seja, se você não tiver aquilo, dificilmente você vai conseguir chegar nisso aqui, que eu vou mostrar para vocês em apenas esses 5 itens, que são, resumindo tudo, que vocês já ouviram falar tudo sobre empreendedorismo aqui, mas são 5 pontos que eu vejo e que eu percebo no meu relacionamento com centenas e centenas de empreendedores diariamente. Todos aqueles que conseguem vencer, eles têm isso como característica, além da questão comportamental anterior. Então, eles são resolvedores de problema. Todos são resolvedores de problema, todos buscam resolver problema e são criativos na solução do problema. Todos eles são antifrágeis, caiu, levantou e se torna melhor depois da queda. É impressionante como eles são, que a gente chama de antifrágil. Não bota no Google essa palavra, você vai entender o que é que eu quero dizer com isso. Colaboração e cocriação, só trabalham dessa forma. Todo mundo tem voz, todo mundo pode falar, todo mundo... Sabe aquele negócio, eu não vou falar porque eu não sei o que vão pensar de mim? Tudo isso faz parte desse processo. Chegou aqui o nosso grande inspirador, Janguier Diniz. Muito bem. E aí, o modo aprendizado on,
que é estar o tempo todo aprendendo coisas novas, o tempo todo entendendo essas diferenças de tudo. E claro, na pandemia a gente viu quem deu certo e quem não deu certo foi porque entendeu um negócio chamado adaptabilidade. Como foi que você se adaptou a tudo isso que estava acontecendo? Então, a gente viu as competências emocionais, vimos as competências empreendedoras, vimos a diferença da mentalidade do empresário tradicional para o empreendedor, e agora a gente vai entender como é que tudo isso funciona, através da insatisfação e do seu incômodo. Se você estiver tranquilo, estiver bem, certeza que você não vai mudar. Certeza o que eu estou falando não vai te impressionar. Agora, se você for insatisfeito e incomodado no bom sentido, com a sua postura, certamente você vai procurar a sua melhora. Parece óbvio o que eu estou falando, mas pouca gente para prestar atenção nisso. As pessoas que têm sucesso, elas são incomodadas. Ah, pô, mas esse cara já é rico, por que ele faz isso? Porque ele é incomodado, porque ele é insatisfeito, ele quer colaborar, ele tem algo mais, ele tem um propósito na vida dele. Então, e aí entra a sua questão. Se você estiver muito acomodado, eu digo sempre para filhos de amigos meus, né, que são, esse moleque não quer nada com a vida. Não é, o problema não é ele. O problema é você, que não gera desafio na vida dele. Porque ele está muito tranquilo, porque ele tem tudo de mão beijada. Quanto que, na verdade, se ele não tivesse, ele ia correr atrás. Porque é assim que a gente funciona. A vida é assim. Eu digo sempre, esse negócio de família você não pode querer que seu filho aprenda determinadas coisas. Você não tem que ensinar filho a ser filho. Você tem que aprender a ser pai ou mãe, né? Então, o processo é outro, é o aprendizado, a responsabilidade é nossa. Tudo bem, mas como é que eu aprendo a fazer isso? Entendendo como funciona um aplicativo de celular. Como assim? Todo mundo tem um aplicativo de celular, não tem? O aplicativo de celular, geralmente, ele sempre busca uma atualização. Ele sempre traz novas funcionalidades. Ele corrige erros. Ele resolve algum problema. Ele está num mercado específico. Ele tem diferenciais competitivos. Então, gente, qual é a opinião dos outros sobre a sua vida? Então, pense como aplicativo. Toda vez que você dizer, será se eu estou bem? Então, pensa como aplicativo. Você vai conseguir melhorar toda vez que você pensar como aplicativo. E para quem está nos assistindo, que tem um emprego e está pensando em empreender, eu trago para vocês a teoria das duas canoas, que é o seguinte: enquanto você não decidir o que fazer da vida, não largue tudo, não se jogue no penhasco para empreender. Não faça isso, você vai se estribuchar no chão, pode até morrer, e gerar consequência para muita gente. Então, pensa nas duas canoas, que é o seguinte: você vai botar um pé em uma, um pé em outra, e vai levar até onde não puder mais o seu emprego e o seu sonho, o seu emprego, o seu sonho. Quando a correnteza te levar, você não tiver mais jeito, você vai escolher um lado e vai pular. Mas não pule de uma vez só. E depois que você escolher o lado, afunde a outra canoa que você não escolheu. Para quê? Para você não se arrepender e querer voltar depois. Então você vai ter que ir firme naquela que você decidiu. Assim é o processo de decisão de empreender na vida ou não. Em relação a negócios, eu queria te dizer e deixar todo mundo tranquilo aqui, já já eu falo das questões principais de por que não dá certo, mas em relação a negócios, eu trago para vocês um e-mail do Joey para o Brian, em 2007, esse e-mail simples, que diz o seguinte, aqui está a tradução em português, diz assim: oi Brian, o Joey mandando para o Brian, eles moravam juntos na Califórnia, ia ter um evento na Califórnia, que diz assim: Brian, eu pensei em uma maneira de ganhar algum dinheiro, transformando a nossa casa, eles moravam juntos, em uma pousada, oferecendo aos jovens que vêm à cidade para esse evento, um lugar para dormir durante os 4 dias. Com internet sem fio, uma pequena mesa, um lugar, uma esteira para descansar. Ou seja, ele teve uma ideia, uma sacada de transformar a casa dele em um lugar para alugar para esses jovens que não tinham mais hotel na cidade. Está tudo lotado. E o que aconteceu? Esse negócio virou, logo na sequência, o que é hoje o chamado Airbnb. Então, o que é o Airbnb? É a maior rede de hotel do mundo sem nenhum hotel físico. Tudo digital, uma camada de serviço digital. E aí, começou com um e-mail, começou com uma ideia. Então, se você tem uma ideia, você precisa imediatamente botar em prática essa ideia. Imediatamente, você não pode ficar só com ela na sua cabeça, você tem que sair. João, como é que eu faço isso? Eu vou te mostrar. Mas antes de criar um negócio, você precisa identificar, ter autoconhecimento, autorresponsabilidade, olhar as competências que eu te falei até agora, para identificar o teu propósito e você ter uma identidade única. Qual é o problema que você resolve? Ah, aquela empresa resolve tal problema. Qual é o problema que a Airbnb resolve? Resolve o problema
de pessoas que precisam de um lugar para ficar e não tem e não quer pagar um hotel. Ou resolve o seu problema que quer alugar um quarto da sua casa para alguém estranho em qualquer lugar do mundo e virar um hotel na sua própria casa, na sua garagem, no seu apartamento. E aí, gente, tem muita gente que tem medo de montar uma empresa. E eu concordo com isso. Realmente você precisa ter medo. O medo é muito importante para você respeitar o que está por vir. Medo é muito importante para você ter certeza do que você quer fazer. Porque o cara que não tem medo, geralmente ele erra, vai por impulso, se estrepa. A pessoa que tem medo, dá aquele frio na barriga, aquilo não é por acaso, aquilo é para você ficar repensar naquilo que você está fazendo. Agora, antes de abrir uma empresa, monte um negócio primeiro. Negócio não é CNPJ, atenção, negócio não é CNPJ. Muitos negócios, como o Airbnb, nasceram de uma ideia que foram desenvolvendo, depois ele abriu um CNPJ. Então, muita atenção a isso. Tá, João, mas como eu começo? Resolvendo problemas. Já falei isso para vocês. Não invente problema. Resolva os que já existem. Tem problema demais para resolver na sua rua, na sua cidade. Eu já falei sobre isso, na sua escola, na sua empresa. Seja uma parabólica de problema. Olhe para onde está todo mundo olhando e enxergue o que ninguém está vendo. Faça isso. Você vai ver que você vai conseguir identificar alguma forma de ganhar dinheiro com esses problemas. E uma outra coisa é que algumas pessoas que passaram por aqui já devem ter falado, que tudo começa com porquê. Não adianta você dizer o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. O que eu vou fazer na minha empresa? Não, não é isso. É por que você vai fazer aquilo. Porque você precisa resolver um problema tal. É por isso que você vai criar este negócio, esse serviço. Depois é de dentro para fora. O porquê, como e só depois o que você vai fazer. A partir daí, existe um ciclo que se repete, que todos vocês têm que aprender a funcionar nesse ciclo, e se você for nesse ciclo que se repete, você não vai errar, que começa com estudar, e o que vocês estão fazendo aqui ao vivo agora é estudando, é vendo coisa nova, é despertando por uma oportunidade para algo que você nunca pensou, idealizando esse negócio, planejando isso, e tem várias ferramentas de planejamento gratuita, tem até Ikigai hoje que você pode fazer, você tem mandalas para caramba para desenvolver, tudo fácil, de graça na internet. Antigamente você precisava de planejamento estratégico, contratar uma consultoria, fazer um business plan, não sei o quê. Hoje não precisa mais disso, velho. Não tem desculpa. E aí você, depois de planejar, você faz um protótipo, eu vou mostrar isso para vocês, vocês validam, corrige, pratica, obtém resultados e depois do resultado, recompensa, porque sem recompensa, ninguém continua nada sem recompensa. A recompensa é fundamental para você tocar aquele projeto para frente. Você tem que ter uma recompensa. Quem trabalha assalariado tem um salário como recompensa. E você que é empreendedor, você tem várias coisas como recompensa, inclusive consequências para o mercado, né? E claro, depois disso você reinveste esse processo e começa todo de novo para você continuar ganhando, continuar vencendo. As pessoas que dão certo, elas são empreendedores, mas tem muito cara que quer ser empreendedor e fica aí 4 meses só com a ideia. Hoje tem uma ideia, um mês tem uma ideia, 2 meses uma mesma ideia, terceira, e não tira essa ideia do papel, quanto que eu já mostrei para vocês que é fácil hoje tirar a ideia do papel. O empreendedor, o que é que ele faz? Ele vai, ideia, projeto, protótipo, validação, e ele passa a ter um negócio. Depois que ele está na área vermelha do negócio, é que ele monta um CNPJ e começa a desenvolver. Então, João, qual é a mentalidade que a gente precisa para desenvolver negócios e para que dê certo e que pare em pé? Entender novos caminhos que existem, novas amizades, novas posturas, novos ideais, novas ações, novas conexões e, claro, as novas oportunidades a partir do momento que a sua mente se abre para esse mundo novo, que parece difícil, mas não é. E eu estou mostrando para vocês que esse ciclo deve se repetir, muito focado nessa história da nova economia, que é para onde todos nós estamos indo. E quais são os pilares dessa nova economia? Os pilares são 3. Você tem que desenvolver um negócio que tenha praticidade, tecnologia e flexibilidade. Se sua empresa não tem essas 3 coisas, seja você uma empresa tradicional, seja você uma empresa nova, você está fora da nova economia. Então, bota isso na sua cabeça. A partir desses 3 pilares, você vem para os tipos de negócios que pode ser montado em cima dessa base. Então, são negócios de impacto social, negócios criativos, negócios inovadores e, efetivamente, negócios que escalam, que são escaláveis, que crescem, de novo, receita, sem crescer, despesa. E, a partir daí, João, como é que eu faço? Eu tenho uma brigadeiria, como é que eu faço para escalar? Camada de serviço em cima daquilo tradicional que você já faz. Eu tenho estacionamento, como é que eu faço para ser a nova economia? Você vai ver. Eu tenho qualquer tipo de empresa, Lava Jato, eu consigo fazer uma camada nas nuvens
de serviço baseada nesse formato escalável, que é crescer, de novo, receita, sem crescer despesa na mesma proporção. E como é que você faz isso? Através de uma camada de serviço. Parece difícil entender isso, mas eu vou explicar. Essa camada de serviço, ela funciona em três partes. Ou você pode fazer um serviço de comercialização do teu lava-jato, ou você pode fazer um serviço de relacionamento do teu posto de gasolina, de atender as pessoas, ou você pode criar um serviço de operação para automatizar o teu processo. Então, se você é uma empresa tradicional e você quer ir para a economia, para a nova economia, você precisa inserir uma camada de serviço digital nas nuvens para poder se transformar numa empresa escalável da nova economia. É assim que funciona. Então, vou trazer para vocês de novo um exemplo da padaria. Eu adoro exemplo simples. Essa padaria aí, ela tem um dono, ela precisa, na pandemia, ela cresceu bastante, chegou no limite da venda de pão, e ela queria continuar crescendo. E o seu Joaquim, que faz um pão maravilhoso, conversou com o filho dele: meu filho, eu vou contratar mais padeiros para crescer a padaria, né? O filho dele, da nova economia, com a mentalidade nova, entendendo esse processo que eu acabei de dizer para vocês, disse assim: não, pai, vamos criar uma camada de serviço. Nada disso, eu vou contratar mais padeiros. Só que o seu Joaquim não sabia que existe um negócio chamado Lei de Rendimentos Decrescentes, ou Lei de Rendimentos Marginais Decrescentes. O que significa essa frase bonita aí? Significa o seguinte, que uma pessoa ou um padeiro tem uma produtividade de 50 pães dia. Se ele contratar mais um, na cabeça dele, ele vai aumentar a produtividade, ou vai para 100, ou seja, 50 cada um, ou vai para 120. Só que até pode fazer sentido. A partir do momento que ele contrata 3, você vai perceber, através da lei de rendimentos decrescentes, que a produtividade individual cai. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que, através desse gráfico, é que não adianta você crescer uma empresa de estrutura de capital tradicional, uma empresa tradicional, colocando mais colaboradores. Ninguém faz 9 filhos em um mês. E aí, essa lei prova que não adianta você colocar mais pessoas, você tem que colocar uma camada de serviço para poder crescer o seu processo. Então, o seu Joaquim, o Paulo, convenceu o pai dele a fazer uma camada de serviço de assinatura de venda de pão. E aí colocou, o cliente pode assinar o pão, ou o cliente pode comprar um pão pela internet. E aí o seu Joaquim virou para o Paulo: ok, estamos vendendo agora pela internet, tudo bem, bacana, legal, mas aí eu continuo com o mesmo problema no meu forno. Eu não consigo capacidade de produção, então eu vou contratar mais um forno. Vou montar... Não, pai, não faça isso. Olha que quanto eu estou ganhando de margem, de taxa, sem custo nenhum. Como custo nenhum? Eu não tenho padeiro. Quem tem o custo é o senhor, que me entrega o pão, eu te pago o pão e ganha minha margem. Uau, então, pai, o que é que eu vou fazer? Eu vou plugar outras padarias na minha camada de serviço. Resumindo, hoje, a camada de serviço ganha muito mais dinheiro do que uma padaria única a vida toda que ele fez isso. Ou seja, entender o que é camada de serviço, entender o que é o processo de você inserir numa empresa tradicional essa camada de serviço. E aí, gente, vem essa mensagem, né, de você tem que fazer o que puder, com o que tiver, com os recursos que você tiver, onde você estiver, sem desculpa nenhuma. João, como é que eu faço para comparar o meu negócio com qualquer outro negócio do mundo? Simples, ampliando sua visão. Como é que eu amplio a visão? Beleza. Por que o filho do seu Joaquim, ele conseguiu entender essa camada de serviço? Porque ele não foi comparar a padaria dele com outro padeiro, com outra padaria. Ele comparou um negócio de serviço de entrega, então ele foi olhar outros negócios, um benchmark dele foi para outros tipos de negócio e não para a padaria. Então, se você quiser fazer diferente na sua atividade econômica, não olhe um concorrente da sua atividade econômica. Olhe outra coisa, nada a ver com o que você faz, para você se inspirar, abrir sua mente e tentar implantar no seu negócio um diferencial competitivo, que o americano chama isso de MOAT, M-O-A-T. Então, amplie sua visão a partir do momento que você olhe como funciona esse processo. E se você quiser começar hoje a desenvolver uma empresa, um negócio, eu te aconselho a usar um modelo simples de planejamento chamado Business Model Canvas, que são apenas 9 perguntas ou 9 blocos que ele te faz. E você dá um print nessa tela aqui, você vai ver quais são essas perguntas.
E você responde essas perguntas para você mesmo. E aí, você, a partir dessas respostas, você começa a desenvolver aquilo que você quer fazer. Não sou eu que vou dizer que vai dar certo ou não. E se for um negócio da nova economia, uma camada de serviço, e você conseguir responder essas perguntas, que são perguntas extremamente simples, você tem uma probabilidade muito maior de ter sucesso, de vencer, do que qualquer outra pessoa. E aí, uma dica matadora para você. A partir do momento que você planejou básico, fez o planejamento básico, numa folha de papel A4, onde você respondeu essas perguntas, e você tem que fazer o próximo passo, é o quê? Um protótipo. E aqui tem um protótipo de quê? Em papelão, de um caixa eletrônico. Foi feito assim o caixa eletrônico. Por quê? Porque tangibiliza. Você mostra aquilo que você quer estar idealizando. Sai da sua cabeça e mostra como funciona. Lógico que não vai funcionar o caixa eletrônico, mas você mostra para as pessoas, tangibiliza a sua ideia, o seu projeto para alguém. Então, faça um protótipo. Não quer fazer de papelão, não quer fazer uma arte, quer fazer um site? Não tem problema. Desenhe. Olha aí, você pode desenhar as telas que vai ser o seu site no futuro, que vai ser a sua camada de serviço em cima do que você quer fazer. Desenhe. Primeiro vai aqui, depois clica aqui, como se fosse qualquer aplicativo do seu celular. E se você tiver familiaridade com a internet, com os sites, eu te aconselho a usar, por exemplo, o Adobe XD, que tem a parte grátis dele, onde você pode criar automaticamente um site sem precisar de ninguém, sem precisar de designer, sem precisar de ninguém. O Adobe é complicado, usa o InVision. O InVision é complicado, usa o Wireframe. Tem várias e várias ferramentas, não tem desculpa para você dizer, eu não vou fazer meu site porque não tem um programador, eu não vou fazer meu protótipo porque ninguém me ajuda, eu não sei planejar. Acabou isso, velho. Basta você seguir esse playbook, essa forma que eu estou te dando aqui, para você construir aquilo que você precisa fazer. Então, não precisa também você entregar tudo pronto. Você pode fazer o que eu chamo de feito é melhor que perfeito. Faça algo inicial, comece a validar, comece a ter os primeiros clientes pagantes, e aí depois você vai corrigindo o processo. Tem muitos negócios na internet que ele efetivamente faz o fake while you make it, ou seja, ele é falso enquanto e ele se desenvolve por trás. Então, se você pegar, tem várias empresas famosas que a gente conhece hoje, que ela simplesmente era uma tela simples. A pessoa se cadastrava, mandou um e-mail para a gente, para o dono do site faz o processo manual e responde para o site, para que você tenha a impressão de que ele é automatizado. Foi assim com o EasyTax, foi assim com várias empresas no Brasil e fora do Brasil. Então, é possível você começar sem desculpas a trabalhar. Agora, o progresso, tem que ter aperfeiçoamento. Você só pode fazer isso se você pensar e tiver certeza que não pode ficar o resto da vida fazendo isso. Você tem que aprimorar e, depois da validação, efetivamente criar as suas oportunidades e não somente encontrar essas oportunidades. Então, pessoal, o macete no dia de hoje, é testar, prototipar, experimentar e aprender. E reaprender, esse ciclo se conecta a partir de hoje. E aí, quando você está com esse negócio pronto, começa a ver os motivos pelos quais você não dá certo, né? Você desenvolveu o negócio, você está na rua, só que você não consegue responder essas perguntas que eu posso te fazer, não só para investimento, mas para saber se seu negócio tem longevidade, tem estrutura. Então, eu faço perguntas simples, por exemplo, que está aí na tela para você. Qual o problema que resolve? Como você resolve? Qual é o modelo de negócio? Assinatura? E-commerce? Que time você tem? Quem que vai fazer? Qual é o mercado que você quer atingir? Qual é a persona? Qual é o diferencial? Enfim, qual é o estágio hoje? Então, são coisas básicas que, se você não sabe responder isso, sua empresa já está montada, seu negócio já está montado, mas você não sabe responder isso, atenção, esse negócio, a tendência é não dar certo. A tendência, efetivamente, é não dar certo se você não sabe responder essas perguntas. E para a gente encerrar aqui, eu trouxe uma dica fundamental e principal desse papo com vocês hoje, que é o PMF, uma mandala chamada Product Market Fit, que ela é o que eu uso para determinar se eu invisto ou não numa empresa. A gente investe em mais de 700 negócios. No Brasil e fora dele. Nós somos o maior da América Latina em investimento. Então, imagina que chega o tempo todo projetos para eu decidir se vou ou não vou. E o que é que eu faço? Eu olho isso que você tem na tela. Como eu decido? Eu olho um negócio e vejo qual é o serviço e o produto que ele está me oferecendo. Ok?
Todo mundo tem um serviço ou um produto para oferecer. Beleza. E agora você está olhando essa mandala como se fosse o seu negócio aí, tá? Você que está em casa, pega a sua padaria, sua farmácia, seu posto de gasolina, seja lá o que você tenha, e bota nessa mandala. Então, qual é o serviço e o produto que você tem? Depois você fala qual é o mercado que você quer atingir. Depois você olha o produto e serviço para aquele mercado, qual é o modelo de negócio? Como eu vendo esse produto e serviço? Qual é o modelo de negócio? Eu cobro por mês, cobro por ano, eu cobro por produto. Depois disso, quem é a persona? E persona, atenção, persona não é público. Não é somente público, a persona é assim, ó, qual é teu público? Ah, mercado de luxo. O mercado de luxo é amplo. Ok, qual é a faixa etária? De 40 a 60 anos. Ok, pessoas mais velhas. Beleza, homem ou mulher? Mulher. Então, mercado de luxo, 60 a 40 anos, mulher, que faz o quê? Qual o interesse dela? Que gosta da Ivete Sangalo. Você achou a persona, que é a persona que você tem que trabalhar. São pessoas de 40 a 60 anos do mercado de luxo que gostam da Ivete Sangalo com interesse pessoal. A partir daí, você descobre a precificação para esse público, para essa persona. Depois, claro, qual é o canal de marketing que para você atrair mais pessoas para a boca de funil. Depois vem qual é o canal de vendas que você vai fazer, como você vai transacionar e, finalmente, a experiência que está sendo gerada a partir de todo esse processo. A convergência disso, o meio disso, é que é o teu PMF. Então, como é que eu faço para analisar essa mandala? Eu vejo assim, putz, tem a persona, mas o preço está errado. Por isso que não vende. É R$60, devia ser 30. Não, então o modelo de negócio não é assinatura, o modelo de negócio é download. Está errado. Então, o serviço e o produto não está encaixado naquele mercado ou naquela experiência daquela pessoa, daquele preço, daquele modelo de negócio. Tu entende? Então, quando eu olho isso, eu identifico porque o seu negócio não está dando certo. Na hora, segundos. Segundos. Porque eu faço algumas perguntas baseadas naquelas perguntas que eu te mostrei anterior, e aí eu digo aonde está a falha. E por que você não está conseguindo se manter, crescer, ou vender, ou vencer. Bom, então, eu queria te dizer que não adianta você entender de negócios se você não entender de gente. A gente começou falando aqui sobre comportamento pessoal, começou falando aqui sobre habilidades e competências, autoconhecimento, autorresponsabilidade para chegar em negócios, para como desenvolver negócio e também, no final, como você analisar se o seu negócio que você desenvolveu dá certo ou vai dar errado. Mas tudo isso não fazia sentido nenhum se você não gostar, se você não entender dessa evolução social que são as pessoas. Tudo que a gente falou é baseado em gente, em pessoas. Então, se você não gostar de gente, faça outra coisa, vá arranjar um emprego, faça alguma coisa que te pague um fixo, mas não empreenda, porque se você não gostar de gente, não vai dar para empreender. E a mensagem que eu queria trazer para vocês é essa aqui. Se você não sabe fazer o que eu te disse aqui, cole quem sabe, não tenha vergonha de ter um mentor, pedir ajuda, participar de processos de eventos de mentoria, pedir para as pessoas te ajudarem, porque aquele que não pede, ninguém nunca vai saber se você precisa. Então, se livre de colegas e busque mentores. E mentor é o cara que te faz a pergunta certa e te incomoda, te deixa insatisfeito para que você consiga revolucionar a sua vida, a sua família e todos os seus negócios. Então, não é sorte, foi muita preparação. Tenho 40 anos empreendendo, 12 anos investindo. Então, eu cheguei aqui porque eu me preparei, eu estudei. Acordo 5 da manhã para estudar e para escrever. Tenho 7 livros publicados. E continuo aprendendo todos os dias e com essas palestras e esses caras maravilhosos que passaram aqui no Summit Êxito de Empreendedorismo 2020. Então, muito bacana. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha gostado. Deixa aqui um comentário aqui. Faça a pergunta, né, Aline? É isso aí. Como é que foi funciona? Lindo, né, gente? Gratidão. Gente, que aula, né? A gente fica aqui de queixo caído, né? Babando, com tanta experiência, com tanta motivação. Você que está em casa, que sentiu as dores desse ano, todos nós sentimos, né? Tem e que ter os ganhos adaptabilidade. Quais Né? foram, não é? Quem se adaptou, quem se flexibilizou, está bem novamente. Tá. Aproveitou, né? Não ficou chorando, mimimi, isso aí eu fazia desenvolvendo oportunidades em cima disso tudo. Quantos conteúdos gratuitos tem hoje na internet, né, Aline? Exatamente. Todo mundo está entregando conteúdo, ajudando as pessoas. Então, eu vejo assim, o cara passa de vídeo em vídeo, de live em live, né? Fazendo o quê?
como se fosse uma televisão, para se divertir, quando que, na verdade, é para aprender. Ele tem que se concentrar. Ação, né? Porque muita gente fala, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Bom, você é investidor anjo, né? O maior do Brasil aí, sabe muito melhor que todos nós isso. Não adianta, gente, não basta ter ideia, se não tiver ação, execução e realmente tudo muito bem estruturado, não adianta seguir. Né? Não vai, né? Seguir tendo ideias, assistindo aqui, assiste ali, aquelas pessoas vislumbradas com tudo. E aí você pergunta quais são seus resultados, né? Nada, Aline, é mais forte. Nada fala mais alto que seus do que resultados. Nada. Você pode argumentar. Aliás, aconteceu comigo, né? Quando eu lá atrás eu quebrei, né? Até para as pessoas entenderem que isso, eu não tenho herança, não caiu do céu. Então, eu tive muita luta, assim como eles, né? O empreendedor tem dor no final, só para ficar claro. Uhum. Então, para mim também não foi fácil. E uma das coisas que eu resolvi fazer depois que eu tive uma falta de sorte, ou um tropeço, ou um fracasso, o nome que você quiser dar, eu resolvi seguir em frente, não ficar chorando, não ficar me lamentando e não argumentar com o tema. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, pensa o que você quiser. Eu vou buscar o meu resultado. Quando eu tive resultado, o resultado gritou muito mais alto e mostrou para aquelas pessoas que elas estavam erradas na percepção delas naquele momento sobre você. Mas, de qualquer forma, hoje eu sei que é importante a gente se preocupar com a percepção das pessoas. Se você puder corrigir algum rumo, corrija. Né? Mas não fique só olhando para trás, só se lamentando. Você acabou de dar um exemplo vivo do que é ser antifrágil. Exato. Não é? Você não deve deixar de ouvir o que as pessoas falam, ouvir um feedback das pessoas que você realmente considera importante, que você sabe que tem resultados melhores que os seus, tem mais experiência que você, tem mais vivência que você. Isso é importante, sim, para que você cresça. Agora, ser antifrágil é justamente isso. Não deixar um erro, um fracasso, um deslize, um tropeço te desmotivar, te parar, te frear, né? Tem que ser apenas um aprendizado, levanta mais forte, mais resiliente, analisa o que aconteceu para poder aprender, para não acontecer de novo, para não cometer o mesmo erro e segue em frente, né? Sem olhar para trás, com firmeza, com certeza de que está mais forte, né? Do que antes. Você é uma mulher poderosa, né? Então você fala para muitas mulheres, né? E que mostra como é que é o caminho. Eu vejo muitas mulheres, muitas vezes, né? Se escondendo atrás da questão do feminismo, do porquê isso, porque não pode, porque está sendo injustiçada. Mas, cara, pega para fazer, o protagonismo é seu. As melhores startups que eu tenho são lideradas por mulheres. E hoje nós temos números fantásticos, então, né, assim, de mulheres empreendedoras no mulher Brasil. empreendedora que são poderosas, que conseguem o seu lugar ao sol, sem precisar ficar provando nada para ninguém. Vai e faz, igual para igual, não tem esse negócio não. No empreendedorismo, ainda bem, a gente é um pouco à parte de tudo que acontece em governos. Eu digo que se o governo não puder atrapalhar, se não puder ajudar, melhor não atrapalhar, né? Então, deixa a gente trabalhar. Em 2016, na crise, no negócio político, a gente cresceu pra caramba. Estamos crescendo agora na pandemia. Eu não perdi quase nenhum negócio no período da pandemia. Pelo contrário, crescemos bastante. Então, não estou dizendo que isso foi bom, né? Porque, claro, tem uma crise sanitária, muita gente ficou com dificuldade. Mas quem entendeu tudo que eu falei aqui, a nova economia, a camada de serviço, a oportunidade digital, né? A transformação social que aconteceu, está acontecendo nesse momento, aproveitou, mas ainda é tempo, viu, Aline? Ainda é tempo. Se você está nos assistindo, você tem uma empresa tradicional, pense no que eu disse e bota em prática já. Não espere por ninguém, não espere por dinheiro para começar, porque está provado. E vários negócios dá para começar sem nada. Né? Mas aproveite todo o conteúdo que está sendo dito nesse summit aqui, nesse evento, de conteúdo que pode te ajudar a tua mentalidade, a transformar a tua mentalidade para você transformar o seu negócio atual e transformar a sua vida e a vida da sua família. Né? Perfeito. É empreender em você mesmo primeiro, desenvolver essas habilidades, destravar e depois agir, né? E se precisar de ajuda, estamos aqui. E na nossa plataforma existem mais de 300 treinamentos disponíveis e gratuitos. Basta você se inscrever e usufruir de tudo isso. E depois, muita ação e pegar as rédeas, né? Assumir, porque quem é a maior responsabilidade pela sua felicidade? Você, né? Você é o único responsável por tudo que você faz na vida. Quem quiser me acompanhar, estou em todas as redes sociais, @JoalKepler. Só me acompanhar lá, eu sempre estou compartilhando conteúdo. Tem um aplicativo que responde pergunta gratuita, é João Kepler Responde.
É gratuito. E também tem um programa, que é o Anjo Investidor, que te ensina tudo isso que eu falei na prática, te mostra como é o dia a dia do investidor e de um empreendedor que quer o seu lugar ao sol, que quer vencer e quer trabalhar e quer resolver problemas. Pois pronto, um grande solucionador de problema aqui. Gratidão, sempre muito bem-vindo, foi uma grande aula. Um beijo para vocês e daqui a pouco a gente volta com mais uma palestra Summit Êxito de Empreendedorismo 2020.